Olá, hoje a gente vai mergulhar num dos capítulos mais curiosos da história da psicologia. Uma história que envolve um professor super dominador e uns experimentos que, olha, beiravam o bizarro. Para começar, vamos com uma pergunta. Imagina a cena. Você é um estudante universitário, lá no comecinho do século XX. Alguém chega e te pergunta, e aí, toparia engolir um tubo de borracha? Tudo em nome da ciência, claro. E, gente, isso não era só uma pergunta no ar, não. Era parte de uma série de experimentos bem estranhos, feitos em nome da psicologia. Os experimentos eram bem invasivos, para dizer o mínimo. Tinha aluno engolido tubo de borracha para sentir água quente e fria sendo despejada direto no estômago. Outros tinham que anotar o que sentiam, tipo as sensações físicas enquanto usavam o banheiro. E pasme, até casais eram instruídos a registrar suas experiências íntimas, com aparelhos de medição presos no corpo e tudo. O objetivo disso tudo era um método chamado introspecção, tentar relatar as sensações mais puras sem filtro nenhum. Tá, mas quem é que estava por trás de umas ideias tão peculiares assim? Então, a gente está falando de Edward Bradford Titchener. Ele era um psicólogo inglês que levou a sua própria versão da psicologia para os Estados Unidos e lá na Universidade de Cornell ele construiu um verdadeiro reino acadêmico. Para se ter uma ideia, a personalidade do Titchener era tão forte quanto os charutos que ele vivia fumando. Ele chegou a dizer que um homem não pode ter esperança de se tornar um psicólogo enquanto não aprender a fumar. E, claro, ele esperava que os alunos dele seguissem o exemplo. A trajetória dele é bem interessante. Ele saiu da Cética Oxford, na Inglaterra, e foi para Leipzig, na Alemanha, que era o centro da psicologia experimental na época, para estudar com ninguém menos que Wilhelm Wundt. Com só 25 anos, ele desembarcou em Cornell e ficou lá por 35 anos até o fim da vida. E num último ato de dedicação à ciência, o cérebro dele foi preservado para estudos. E a presença dele era tão, mas tão imponente, que tem uma história famosa. Dizem que uma vez, no meio de uma aula, um aluno viu o bigode do Titchener pegar fogo por causa do charuto. Só que o aluno ficou tão intimidado que demorou um tempão para interromper. Quando criou coragem, falou bem baixinho. Com licença, Dr. Titchener, mas seus bigodes estão pegando fogo. Beleza, os experimentos eram bizarros, a gente já entendeu. Mas para quê? Qual era a grande teoria por trás de tudo isso? A abordagem do Titchener ficou conhecida como estruturalismo. A meta era simples e ambiciosa: analisar a consciência e quebrá-la em seus elementos mais básicos, como se fossem átomos da mente. O foco não era para que a mente serve, mas sim do que ela é feita. E o método para descobrir isso? Aquela introspecção rigorosa que a gente já viu. E aqui tem um ponto que é fundamental. O Titchener dizia que era seguidor do Wundt, mas na prática os objetivos deles eram opostos. O Wundt se interessava pela síntese, ou seja, como a mente pega os elementos e organiza tudo ativamente. Já o Titchener focava na análise. Ele queria quebrar a mente em pedacinhos, tratando ela mais como um mecanismo passivo. Para treinar a galera, o Titchener insistia que eles evitassem o tal erro de estímulo. Basicamente, isso significava não descrever o objeto em si, mas as sensações puras. Então, em vez de falar "estou vendo uma maçã", o jeito certo seria dizer "estou sentindo algo vermelho, redondo e brilhante". A ideia era focar na experiência imediata, antes de qualquer interpretação. E, no fim das contas, depois de toda essa análise, ele chegou à conclusão de que a consciência era construída com base em 3 bloquinhos fundamentais: as sensações, que são a base da percepção, as imagens, que formam as ideias e memórias, e os estados afetivos, que, claro, são os elementos das nossas emoções. Agora, a história do Titchener fica ainda mais complexa, sabe? Porque o legado dele é fascinante e cheio de paradoxos, principalmente quando o assunto é o papel das mulheres na psicologia. Olha só essa contradição. Em 1904, ele criou um grupo super exclusivo chamado Os Experimentalistas de Titchener. Era literalmente um clube do Bolinha, só para homens, onde eles podiam debater à vontade e fumar seus charutos. A regra era clara: mulheres não entravam, porque, segundo ele, eram delicadas demais para fumar. Pois é, mas, ao mesmo tempo, e aqui vem o grande porém, mais de 1/3 dos 56 doutorados que o Titchener orientou em Cornell foram para mulheres. Isso era um número gigantesco para a época, muito maior do que em outras grandes universidades que muitas vezes nem aceitavam mulheres na pós-graduação. E o maior exemplo desse paradoxo todo foi a primeira orientanda de doutorado dele, a Margaret Floy Washburn. Com o total apoio do Titchener, ela se tornou a primeira mulher a conseguir um PhD em psicologia
escreveu um livro super influente e chegou a presidir a Associação Americana de Psicologia, uma figura monumental. Mas, apesar de todo esse poder e influência, o estruturalismo como uma escola de pensamento, bom, ele desmoronou bem rápido. Surpreendentemente rápido. O sistema começou a receber uma chuva de críticas. Primeiro, a introspecção era subjetiva demais. Cada observador chegava a um resultado diferente. Segundo, na verdade, era uma retrospecção, né? O relato acontecia depois da experiência e a memória pode falhar. Outro ponto. O simples fato de observar uma emoção, como a raiva, já podia mudar ou até fazê-la desaparecer. E para completar, a abordagem foi vista como artificial, estéril e que ignorava completamente áreas que estavam crescendo, como a psicologia animal, a infantil e o estudo do inconsciente. No final das contas, o estruturalismo estava tão, mas tão amarrado à personalidade dominadora do Titchener que, basicamente, a escola morreu junto com ele em 1927. Não conseguiu sobreviver sem seu líder. Mas isso tudo deixa a gente com uma reflexão interessante. Será que uma teoria que falhou pode, na verdade, empurrar a ciência para frente? Pensa bem, ao criar uma posição tão forte e tão estabelecida para ser criticada, o estruturalismo deu aos novos movimentos como o funcionalismo e o behaviorismo um alvo claro. E foi justamente na luta contra o estruturalismo que essas novas ideias ganharam força e acabaram levando todo o campo da psicologia para o futuro.